Quais exemplos de recursos utilizados pela engenharia para evitar que a dilatação térmica cause problemas graves em pontes e estradas de ferro? Aqui já podemos analisar um exemplo, né, nas pontes, para que não haja fissuras na minha obra, né? Isso, ao analisar, se o meu corpo dilatar, vai acontecer o quê? Vai acontecer que vai haver uma força entre duas placas de concreto, e essas forças entre duas placas de concreto vai fazer com que uma ocasione uma fissura, uma rachadura. Podemos observar isso também nas linhas de trem. Podemos observar isso também na engenharia elétrica. Por que os fios de alta tensão que saem de uma usina são fios longos? Eles não são esticados. Por causa desse motivo, né? Esses fios são longos para que ele, ao sofrer influência dessa dilatação e contração de seu tamanho, não ocasione um esticamento muito grande que possa ocasionar algum tipo de problema ou defeito nessa minha distribuição de alta tensão de energia. Na sua opinião, por que cabos de alta tensão que conduzem energia elétrica não ficam totalmente esticados entre suas torres? Exatamente por isso, né? Porque já é algo programado. Se eles fossem totalmente esticados, podia acontecer o quê? Diminuir a temperatura e diminuir o seu tamanho. E ao diminuir o tamanho desse cabo, por ser cabo muito longo, ia acontecer o quê? Ele poderia se romper. E ao se romper, isso ocasionaria um problema enorme. Desculpa aí meu erro, tá, pessoal? Vamos lá, dilatação e contração térmica. Quando colocamos água fervente em um copo de vidro que esteja a temperatura ambiente, ele pode trincar ou até mesmo quebrar. Por que isso acontece? Porque ele vai sofrer uma brusca variação de temperatura. Isso ocorre porque a transferência de calor na forma de variação de energia da água fervente causa uma rápida aumento da temperatura na superfície interna do copo, o que provoca uma expansão brusca e irregular de suas dimensões, ocasionando eventualmente fissuras e, em alguns casos, até mesmo a quebra desses determinados corpos. Dilatação. Dilatação é o aumento das dimensões dos corpos, geralmente associado ao aumento de sua temperatura. Então, quando há o aumento da temperatura, ocorre uma dilatação. Quando a temperatura de um corpo aumenta, a agitação térmica de suas partículas se intensifica. Também aumenta, né? Significado. Em geral, a intensificação da agitação aumenta a distância média entre as partículas, o que pode ser observado macroscopicamente pela dilatação dos corpos. O outro procedimento que podemos observar é a contração, que no caso ela é contrária à dilatação, que ao invés de aumentar é a diminuição das dimensões dos corpos, geralmente associada à diminuição da temperatura. Quando a temperatura de um corpo diminui, a agitação térmica de suas partículas se reduz. Em geral, essa redução da agitação diminui a distância média entre as partículas, o que pode ser observado macroscopicamente pela contração dos corpos. Podemos citar aqui tipos de dilatação. Nós vimos que a dilatação, ela pode ocorrer como um aumento ou a diminuição, e no caso da diminuição, geralmente denominamos ela como contração. A dilatação térmica dos sólidos ocorre em todas as suas dimensões. No caso, quando eu estou analisando a dilatação de um corpo, o corpo ele vai dilatar o seu comprimento, sua largura e sua altura, ou caso podemos chamar de profundidade e espessura. Então analisamos as três dimensões. Mas há situações, entretanto, nas quais não é necessário analisar a dilatação ocorrida em cada uma das três dimensões separadamente. Então, isso nos faz dividir a análise dos tipos de dilatação em três tipos. Quais são eles?